Mano, você comentou, né, que você tem uma parte do seu patrimônio no exterior. Como que você faz essa alocação? Qual o pensamento que você tem? Que nem você falou, uma parte está na Europa, outra parte na China, outra parte na Oceania, isso, aquilo. Como que você analisa, né, esses cenários econômicos, enfim, de cada lugar do mundo, vamos dizer assim, e até na questão do pensamento, da estratégia, sobre, vou deixar um exemplo aqui, 2% na Europa da minha carteira, vou deixar X% na China. Como que é esse raciocínio? É como que você toma cuidado para não pulverizar, para diversificar de maneira mais coerente, até para o pessoal entender também. Falou, puto, o cara investe no mundo inteiro, eu vou investir também. Isso muitas vezes também é através de ETF ou é empresa mesmo, direto, que você analisa? Como que é? Primeiro, diversificação e essa história de pulverização é um termo assim, é um limite complicado. Para onde vem a pulverização na minha cabeça e aonde que a diversificação é negativa? Mais uma vez, quando você não sabe o que você está fazendo. Exato. Então, igual eu lá atrás, comprando o que eu não sabia. A chance de perder dinheiro é gigantesca. E se você ganhar dinheiro, você não pode achar que é porque você sabia. Foi sorte. Então, a diversificação, acho que ela é muito importante. E quando você tem uma diversificação com ativos que são descorrelacionados, ou seja, a variação de um não explica a variação do outro, é muito importante e você tem um ganho muito positivo no longo prazo. É o famoso 1 mais 1 igual a 3 lá do Ray Dalio, né? Uhum. A diversificação, na minha cabeça, ela serve como, primeiro, uma proteção a cenários que eu não consigo prever. Eu não sei se o Brasil daqui a 10, 20 anos vai virar uma Venezuela, vai virar uma Argentina. São coisas que não estão no seu controle. Então, você ser 100% concentrado em Brasil, desculpa, na minha cabeça, é muito complicado. Não tem como você estar 100% alocado num país que você não sabe o que vai acontecer daqui a 12 meses. Você não sabe se no 7 de setembro não vão matar não sei quem aí na manifestação, e aí vai virar uma doideira esse país. Então não tem como saber. Então eu acho que você está 100% alocado no Brasil. Primeiro pela questão do câmbio. Você já está perdendo poder de compra. O Ibovespa, nos últimos 10 anos, perdeu menos 60% em dólares. Então, se você ficou 100% alocado em Ibovespa, mesmo a bolsa subindo, você perdeu 60% em dólar. Mas eu não viajo para os Estados Unidos, esse celular está em dólar, essa garrafinha está em dólar. Todos os commodities são dolarizados. Você respira em dólar, o mundo é dólar. Então, você tem que ter uma diversificação cambial. Então, primeiro esse ponto. O segundo é o ponto da diversificação e descorrelação. Então, por exemplo, eu tenho ali, vamos dizer, uma pizza de 4 pedaços, 25% em cada um. Brasil, Estados Unidos, China e Europa. Em algum momento, a China vai estar indo muito bem. Então, essa parte vai estar puxando a minha carteira para cima. Nesse momento, eu não vou comprar China, porque esses 25 já estão 30, 35. O que vai acontecer? Eu vou aproveitar para comprar aquilo que ficou para trás. Pode ser Brasil, pode ser Europa. Então, nesse momento, você vai acabar comprando o que está mais barato sem nem se preocupar com valuation, que é uma coisa que é extremamente complexa. O pessoal que acha que é fácil fazer valuation, nunca fez valuation de verdade. É muito difícil. Então, fazer um bom valuation, uma boa avaliação de uma empresa é muito complicado. Então, quando você tem uma carteira diversificada, coloca ali as classes de ativos que você vai ter, dentro das classes, quais ativos você vai ter, define os pesos, você automaticamente vai fazendo esse balanceamento, vai comprando o que ficou mais para trás, teoricamente o que está mais barato, e vai deixar de comprar aquilo que subiu demais, deu uma esticada no momento. Primeiro ponto. Como fazer uma diversificação global? ETFs são uma ótima solução. Então, por exemplo, minha exposição à Oceania é 100% por ETFs. Boa. Eu não entendo a economia da Oceania profundamente, não entendo quais são os aspectos, quais são as empresas. Poderia até aprender, mas nesse primeiro momento tem muita coisa para olhar aqui. Então, lá na Oceania, invisto por ETFs, por exemplo. Na Europa, praticamente ETFs. Eu tenho só uma empresa ali, que foi um stock picking que eu fiz. Nos Estados Unidos e no Brasil, eu só tenho stock picking, faço menos ETFs, até que nos Estados Unidos eu tenho alguns ETFs mais específicos, mais focados em valor, né? ETFs de Factor Invest. Mas eu acho que a primeira coisa que você tem que pensar é, não tem como você ter 100% do seu patrimônio em Brasil, não tem como ter 100% do seu patrimônio em ações, você tem que começar a pensar em diversificar em classes de ativos, principalmente para ter esse ganho de diversificação que vem no longo prazo. Em um primeiro momento, você pode até pensar, mas o Brasil está indo muito bem agora, os Estados Unidos está indo muito bem. Só que você não pode colocar todas as suas fichas em uma única cesta, porque em algum momento isso vai virar. E se isso virar e você tiver 100% alocado, você vai perder ali uma janela de oportunidade. Então, primeiro, eu acho que a diversificação é essencial. Se você não tem confiança de escolher ações específicas, invista via ETFs. ETFs são um veículo assim, sensacional. Você tem um custo muito baixo, uma taxa de administração lá fora de 0,03, praticamente zero. Você tem uma exposição neutra a diversas empresas. Você consegue escolher os setores, às vezes, os países. Então, acho que se você não tem muita confiança, vá via ETFs e aos poucos... Primeiro, nunca tenha pressa também. Eu quero começar a investir na Europa. Compra um ETF. Depois você vai lá, começa a olhar algumas empresas. Adiciona a primeira empresa no seu portfólio. Depois adiciona mais uma empresa. Não precisa ter pressa. Isso aqui não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, mais uma empresa, mais um ETF também com pouco. Compra lá 3 cotas, 10, 100, 200. Vai indo aos poucos também. Porque tem gente que fala, puta, vou investir fora então. Aí pega, tem, sei lá, a pessoa tem
10 mil, nem tem muito dinheiro, tem 10 mil aqui no Brasil. Fala, não, vou pegar 8 mil e pôr lá nos States, já que o Brasil tá fudido, mas não é assim também. Tem coisas que a gente não controla e é interessante a gente ter essa consciência e saber que não é porque um país está indo muito bem que eu vou colocar tudo lá. Porque você não sabe o que vai acontecer depois. É igual... São ciclos, né? Também. E a carteira, a gente sempre fala isso, sua carteira tem que ser igual um time de futebol, mano. Você vai montar pra atacar e vencer o jogo. E mesmo assim você tem que ter cautela, porque se você for pegar a época do Real Madrid lá dos Galácticos, eles não ganharam nada. E era, tipo, o melhor time. Então não adianta eu colocar tudo nos States só porque é o país de primeiro mundo, que é o mais top. Tem oportunidade muito legal, igual você falou do micro, é importante olhar o micro. Porque no Brasil tem muita empresa que foda-se a pandemia, foda-se a política, ela tá continuando aumentando o lucro, aumentando os clientes e ela tá despontando para um crescimento muito legal. Então você pode investir nessas empresas mesmo se estiver caindo o mundo, porque ela tá sólida, ela tá crescendo. Tem que analisar isso. Não focar só no macro e também não só no micro. Por isso que é importante diversificar. Da questão da pulverização, eu entendo essa questão, porque tem gente que às vezes quer comprar tudo. E talvez você pode comprar muita coisa, mas ponderar a sua posição. Eu não vou pulverizar se eu tiver uns 60% em blue chips e ter uns 30%, 20% small cap, e lá dentro eu ter várias small caps, porque aí eu diminuí a questão daquele tipo de ativo. E aí eu não estou pulverizando. Agora, se eu comprar tudo de blue chip, eu vou comprar todas as empresas do Ibovespa. Para quê? Não faz sentido. Você tem que escolher, tem que tratar as suas ações, seus investimentos com seus objetivos também, né?